Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Adriana Zanchi Cordenonce, da disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica. Eu estou aqui no IFRO, no campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem paredes brancas, com letras grandes, onde está escrito EAD Mudando Realidades. Vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos claros, tenho 52 anos, estou vestindo uma calça jeans, sandálias preto com branco e uma blusa preta com estampa branca. Eu também uso óculos de aros pretos. E tem a minha marca da comunidade surda, que é essa. Então, vamos agora para a nossa disciplina de metodologia. Então, agora nós vamos para a nossa primeira aula, né? Discutir o que é pesquisa científica. Então, a gente ouve muito falar, né, em pesquisa científica, inclusive, durante a pandemia, a gente ouviu muito falar, né, na questão da ciência, das pesquisas científicas, o quanto isso era importante, o quanto foi importante, né, para a gente superar todo esse momento, para a gente conseguir sair de tudo aquilo que aconteceu. Então, o que é exatamente essa pesquisa científica? Pode-se definir pesquisa como procedimento racional e sistemático, né? Então, vem do sistemático, quer dizer, você tem um sistema para fazer isso, né? Que tem como objetivo fornecer respostas aos problemas que são propostos. Então, o básico da pesquisa é que você tem um problema. A pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema. Se a gente não consegue responder o problema, a gente recorre a uma pesquisa. Ou então, quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. Tá? Isso é o nosso autor, Gil, que é a base da nossa disciplina. A pesquisa é desenvolvida reunindo conhecimentos disponíveis e utilização de métodos e técnicas de investigação científica. Então, em geral, a pesquisa ela se baseia em algo que já existe, que são esses conhecimentos disponíveis, né? E aí, a partir de métodos e técnicas, vai ser feita uma investigação para que se possa agregar, né, mais conhecimentos e descobrir novos elementos para que se chegue à resolução do problema. O processo de pesquisa envolve inúmeras fases, desde a adequada formulação do problema até a apresentação dos resultados. Então, o início é a formulação do problema. O final é a apresentação dos resultados. Por que se faz pesquisa, né? O que motiva, então, essa pesquisa? Como a gente já comentou, né? Nós temos aí razões intelectuais, conhecer pela própria satisfação de conhecer, e razões práticas, conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficiente ou eficaz. Nós temos aí a pesquisa pura e a pesquisa aplicada. Lá na frente, na aula de classificação das pesquisas, a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas, basicamente, né, a pesquisa pura, ela é aquela pesquisa que ela é feita sem um objetivo prático. Ela é uma pesquisa que se chama de básica, então ela vai servir de base para outras pesquisas, né? Então, se chama essa pesquisa pura, aquela que ela não é feita logo para se aplicar. Então, por exemplo, no caso das vacinas, né, que foram feitas para a Covid, elas foram feitas ela era uma pesquisa aplicada, porque ela foi feita para uma motivação que era uma pandemia, né? Mas muitos estudos que foram feitos antes dela e que deram base para ela, né? Métodos que foram criados antes que deram base para ela, foram feitos
é como pesquisa pura, quer dizer, foram se descobrindo coisas ali, né, dentro daquele universo ali, né, de desenvolvimento de vacinas, que, por fim, a partir dessas pesquisas puras, acabaram resultando em pesquisa aplicada na hora de fazer as vacinas específicas para aqueles problemas. No caso ali era da pandemia. Uma pesquisa sobre problemas práticos pode conduzir à descoberta de princípios científicos, né? Da mesma forma, uma pesquisa pura, básica, pode fornecer conhecimentos passíveis de aplicação prática imediata. Então, uma pode dar origem à outra, né? A partir de uma aplicada, você conhecer novos princípios científicos, e a partir de uma pura, que basicamente é aquela que dá os princípios científicos, fornecer conhecimentos passíveis de aplicação prática imediata. Características do pesquisador. Muito interessante, né? Porque não é qualquer pessoa, né, que é pesquisador. Então, o pesquisador, ele tem que ter, primeiro, conhecimento do assunto a ser pesquisado, curiosidade, criatividade, integridade intelectual, atitude autocorretiva, ou seja, tá sempre se autocorrigindo, né, quando vê que tem alguma coisa errada, porque senão ele não chega a um resultado realmente satisfatório. Sensibilidade social, imaginação disciplinada, perseverança e paciência, confiança na experiência. Então, são características que o nosso autor, o Gil, ele coloca como boas características para um pesquisador. Projeto de pesquisa. A moderna concepção de planejamento, apoiado na teoria geral dos sistemas, envolve 4 elementos: processo, eficiência, prazos e metas. Assim, nessa concepção, o planejamento de pesquisa ele é definido como processo sistematizado, mediante o qual se pode conferir maior eficiência à investigação, para em determinado prazo alcançar o conjunto das metas estabelecidas. Então, o projeto de pesquisa é aquele que vai criar esse passo a passo, esse sistema organizado para você conseguir cumprir as suas metas, para você conseguir organizar tudo a fim de chegar ao resultado. Então, por isso que se precisa esse projeto, esse planejamento. O projeto ele é importante para o pesquisador e a sua equipe, para o contratante da pesquisa e para o financiador da pesquisa, porque sem o projeto, né, você não consegue nem apresentar, né, para um contratante ou para um financiador, ou mesmo para uma instituição de ensino, né, a qual você vai apresentar essa pesquisa, você não consegue, não tem como você apresentar de forma correta, de forma séria, essa pesquisa sem o projeto. Qual é o diagrama, então, do fluxo de uma pesquisa? A gente vai ver aqui rapidamente esse fluxo, mas depois, quando a gente for conhecendo melhor esses elementos que fazem parte do fluxo, vocês vão entender melhor, tá? É só para dar uma ideia agora. Você tem primeiro, então, de tudo, a formulação do problema. Depois, você vai construir as hipóteses. Aí, você vai fazer o início de um plano, né? Fazer um plano de como você vai levar isso adiante. Você vai verificar as variáveis que podem interferir nesse plano. Vai fazer a seleção da amostra. Então, no caso da pesquisa com público, né? A gente precisa saber, a gente vai pesquisar todo o público, né? Quando a gente pesquisa todo o público alvo de uma pesquisa, ele se chama censo, né? Que é o que, por exemplo, o IBGE faz de 10 em 10 anos, né? Ele faz o censo, então ele pesquisa toda a população. Mas a gente sabe que pesquisar toda a população é algo extremamente complexo. Então, a maioria das pesquisas é feita com amostra. Então, todas as pesquisas que a gente vê, eleitorais, pesquisas sobre diversos aspectos aí, né? Pesquisas de mercado e tudo mais, elas são feitas com amostra, né? Então, a gente vai fazer a seleção da amostra. Quem vai responder a nossa pesquisa? E essa amostra ela tem que ser muito bem feita para que a pesquisa tenha credibilidade, né? Aí a gente vai fazer os instrumentos de coleta de dados. Como a gente vai coletar esses dados? A gente vai ver mais adiante, tem várias técnicas de coleta de dados.
vai fazer um pré-teste desses instrumentos para ver se funciona, né? Pode fazer um pré-teste com alguém que faça parte da amostra, né? Com alguma pessoa. Aí vai finalmente coletar os dados, vai para a penúltima parte, né? Que é a análise e interpretação dos dados, que é a parte mais importante, uma das partes mais importantes, né? Interpretar esses dados que foram colhidos. E depois a redação do relatório da pesquisa. Esse é o diagrama do fluxo completo de uma pesquisa, né? Isso não é do projeto de pesquisa, esse é da pesquisa completa, até o seu final. Bom, o primeiro passo, como a gente viu, né, é o problema científico. Então, o que é esse problema científico? Então, pode ser definido como um assunto controverso, ainda não satisfatoriamente respondido em qualquer campo do conhecimento, né? Então, não satisfatoriamente respondido em qualquer campo do conhecimento, e que pode ser objeto de pesquisas científicas ou discussões acadêmicas, né? Porque nem tudo vai poder ser objeto de pesquisa científica. Todo problema pode ser considerado científico? Então, vamos ver. Será que todo problema pode ser considerado científico? Problemas não científicos. Então, aqui tem uns exemplos de problemas não científicos. Como fazer para melhorar o transporte urbano? O que pode ser feito para melhorar a distribuição de renda? Ou como aumentar a produtividade no trabalho? Então, esses são considerados não científicos porque eles não possibilitam a investigação segundo métodos próprios da ciência. Eles são considerados problemas de engenharia. Engenharia no sentido de que é como fazer algo de maneira mais eficiente. Então, para melhorar o transporte urbano, existem muitas soluções de engenharia, né, de eficiência, de gestão, que podem colaborar para isso, né? Então, você vai buscar em outras fontes a forma de resolver esse problema. Não é através de uma pesquisa científica que você vai resolver o problema de transporte urbano ou de eficiência na produtividade de uma empresa. Esses são problemas, então, de engenharia, não são problemas de investigação científica. Também, outros exemplos de problemas não científicos? Problemas de valor, ou seja, aqueles que indagam se uma coisa é boa, má, desejável, indesejável, certa ou errada. Então, quando você vai para esses valores de certo ou errado, isso não é problema científico. Então, por exemplo, qual a melhor técnica psicoterápica? Então, você está lidando aqui com o que é melhor, né? E isso é algo que é muito difícil de você investigar cientificamente isso, porque essa sensação do que é melhor, ela tem a ver com muitas variáveis, muitas questões de valor que não estão ligadas à investigação científica, né? Ou é bom adotar jogos e simulações como técnicas didáticas, então isso se pode fazer pesquisas, mas elas não são exatamente pesquisas científicas, né? São questões de que vai ser talvez interessante para uns ou para outros, mas é complicado de você colocar essas questões de certo ou errado como questões científicas. E os problemas científicos? Então, aqui temos aqui essa definição, que eles envolvem variáveis suscetíveis de observação. Então, por exemplo, em que medida a escolaridade influencia na preferência político-partidária? Então, você pode pesquisar numa amostra ou num público, né? Qual é a escolaridade daquele público e qual é a preferência político-partidária daquele público. E daí, depois você faz uma relação. Então, você tem essas variáveis. Você tem a variável escolaridade e você tem a variável preferência político-partidária. E você consegue, então, a partir dessas variáveis, fazer uma pesquisa e relacionar elas. Outro exemplo aqui, a desnutrição contribui para o rebaixamento intelectual. Então, imagina, isso é uma pesquisa para se fazer durante anos, né? Quer dizer, você precisa pesquisar muitas pessoas durante anos para saber se, de acordo com a nutrição, aquilo pode levar a um melhor...
um comportamento intelectual melhor da pessoa ou não, né? Quer dizer, se a pessoa se desenvolve mais intelectualmente ou não a partir da nutrição, né? A partir da... Então, é possível identificar a preferência político-partidária de integrantes de um grupo social, bem como o seu nível de escolaridade. Então, são duas variáveis que você consegue medir. Então, depois você pode relacionar em que medida, né, esses fatores estão relacionados entre si. Então, como você tem essas variáveis, você consegue pesquisar e pode chegar a um resultado. Como formular um problema? Que condições facilitam a tarefa de formular um problema? Imersão sistemática no objeto. Então, pesquisar muito sobre aquilo, né, que você quer pesquisar. Estudo da literatura existente, né? Quase todas as pesquisas elas fazem um estudo da literatura existente e muitas têm esse capítulo, né? No início da sua pesquisa tem esse capítulo que é a revisão de literatura. Por quê? Porque a pessoa ela não pode sair pesquisando sem saber o que outras pessoas já fizeram antes. Então, um dos passos principais é você ter conhecimento, e o que é ter esse conhecimento sobre o objeto de pesquisa? É você estudar sobre isso. E você vai estudar sobre isso no quê? Naqueles que já pesquisaram sobre o tema. Então, geralmente, você vai ler muitos teses, artigos sobre aquele assunto, né? Ver o que outros pesquisadores já levantaram, para a partir daí você poder formular um problema. Ou você vai acabar formulando problemas que já foram pesquisados, enfim. Né? Então, é muito importante essa parte aí do estudo, da imersão, né? E do estudo da literatura existente. Também discussão com pessoas que acumularam muita experiência prática nesse campo de estudo. Então, conversar com outros experts, né, pesquisadores desse tema que já tenham tido experiência nesse assunto, para você levar a sua pesquisa num nível a mais alto daquele que já tem acontecido, né, para que você chegue a algo diferente, algo novo, algo inédito. O problema, ele é sempre uma pergunta, né? Então, quando você chega no seu problema, você tem uma pergunta, basicamente, né? Com ponto de interrogação no final. Então, escolhe o tema sobre desemprego. Eu quero pesquisar sobre desemprego. Agora, imagine quantos milhares de perguntas se pode fazer sobre desemprego, quantos milhares de coisas se pode pesquisar sobre desemprego. Então, desemprego é um tema, é algo amplo. Mas aí eu faço uma pergunta, né? Em que setores da economia verifica-se mais elevado nível de desemprego? Isso também é amplo. Eu posso focar mais, eu posso fazer essa mesma pergunta em determinado tempo e em determinado local. Então, em que setores da economia verifica-se mais elevado nível de desemprego? Nos últimos 10 anos, no Brasil, em Porto Velho, em Rondônia. Então, eu vou focando a minha pesquisa, né? Eu vou restringindo, eu vou dando mais ênfase eu vou colocando, assim, uma lupa mais aprofundada para a gente conseguir. Porque, assim, quanto mais ampla ela é, mais complicado é de pesquisar. Então, esse mais elevado nível de desemprego, se eu não defino aonde e em que tempo eu vou pensar o quê? Que é no mundo todo? Não, né? Então, eu vou precisar colocar um tempo para verificar isso, né? Uma época e um local para a gente conseguir viabilizar a pesquisa, né? Outro exemplo. Qual o tempo médio que as pessoas permanecem procurando recolocação? Mesma coisa, mas aonde? Em que época? Agora, nos últimos anos? Aqui no Brasil? Aqui no nosso estado? Então, são pesquisas importantes, né, para a parte da economia, do planejamento e inclusive da gestão pública, mas a gente precisa focar, né? Focar. Então, essas são dois problemas relacionados a
desemprego, né? São 2 problemas relacionados a desemprego que são perguntas. E essas perguntas, elas podem, como eu comentei, ser mais aprofundadas no sentido, assim, de ser mais focadas, né, dentro de situações específicas para que a gente consiga realizar a pesquisa. Aqui a gente tem uma representação gráfica da questão da formulação do problema, né? Então a gente tem um tema, que geralmente é um tema bem amplo, né? Aí a gente vai delimitar esse tema e depois a gente vai fazer o problema, que é a nossa pergunta. Tá? Então, grande parte das pessoas acabam dizendo assim, eu quero pesquisar sobre tal coisa. Elas pegam, na verdade, é um tema muito amplo. Então, a gente precisa delimitar esse tema e depois ainda, dentro desse tema, fazer uma pergunta bem menor, bem mais específica, na verdade, né? Delimitando para poder conseguir fazer a pesquisa. Desculpa. Pulou aqui. Então, aqui, como formular um problema, né? Ainda dentro desse assunto. O problema, ele deve ser claro e preciso. Então, é o que eu estava comentando antes, né? Tem que ser preciso. Senão a gente não consegue, né? Ele tem que estar bem delimitado. Ele deve ser suscetível de solução. Deve ter base empírica. Deve ser delimitado a uma dimensão viável. Claro, né, gente? É como eu falei, se a gente quiser aqui em Rondônia pesquisar o Brasil inteiro, vai ser um pouco complicado, assim, a gente vai precisar de dinheiro, vai precisar de uma série de recursos. A gente está aqui, é melhor a gente pesquisar, né, começar com uma pesquisa menor. Então, o viável é o que vai delimitar lá o problema, né? E deve ser ético, então, a questão ética, ela sempre tem que estar presente ali dentro das opções do pesquisador. E como enunciar o problema? Recomenda-se que o pesquisador apresente em uma única frase, né? Uma única frase interrogativa, como a gente até já comentou. Quais são as características socioeconômicas dos usuários do Sistema Único de Saúde? Então, isso é uma pergunta, né? Meio ampla, né? Como a gente viu que... mas, assim, como a gente tem... não sei se já existe dentro do SUS alguma base de dados com relação à característica socioeconômica do seu usuário, né? Mas imagina que para pesquisar o Brasil inteiro é um pouco complicado, né? Mas é algo muito interessante, uma pergunta interessante. Que aspirações e temores manifestam estudantes que obtiveram auxílio governamental para a conclusão de cursos universitários? Que aspirações e temores, né, manifestam estudantes que obtiveram auxílio governamental para a conclusão de cursos universitários? Então, isso também é uma pergunta interessante, mas ela está bem geral no sentido da localização, né? Talvez a gente tenha que delimitar na localização. Como enfermeiros que atuam em unidades de terapia intensiva, as UTIs, lidam com pacientes agressivos? Também, bem interessante essa pergunta, né? Mas claro que ela precisa ser delimitada a que UTIs você vai pesquisar, né? As UTIs de Porto Velho, uma única UTI de um hospital, ou 2 hospitais, 3, todos da cidade, do estado, ou vão pegar uma amostra, né? Então, são várias opções que a gente tem. Peraí, só um minutinho, ele tá pulando aqui. Agora foi. Como definir objetivos? Então, depois de definido o problema, né, a gente tem os objetivos da pesquisa. Exemplo, que barreiras sociais dificultam a participação da mulher no mercado de trabalho? Então, a partir desse problema, a gente precisa de mais definição, como refere-se ao país como um todo, uma região específica, abrange todos os setores econômicos ou apenas um segmento? Porque a participação da mulher no mercado de trabalho está falando de todos os setores, né? A gente talvez tenha que definir um setor. Envolve todos os níveis hierárquicos ou se limita a um deles?
né? Quer dizer, a participação da mulher no mercado de trabalho, a gente vai verificar ela em todos os níveis, desde lá da chefia até embaixo, ou a gente vai pesquisar um desses níveis, ou dois. Qual o período que se refere o estudo? Né? Então, são as delimitações. Aí a gente pode redefinir aquele problema. Então, com que barreiras sociais se deparam as mulheres para ascender a funções gerenciais no setor bancário no estado de Minas Gerais na segunda década do século XXI? Qual é a segunda década do século XXI? É de 2010 a 2020. Então, aqui a gente já limitou bastante essa pesquisa, né? A gente vai trabalhar no setor bancário do estado de Minas Gerais na segunda década do século XXI, ou seja, de 2010 a 2020. E aí a gente vai pesquisar com que barreiras sociais se deparam as mulheres para ascender a funções gerenciais, ou seja, elas conseguem ir para funções gerenciais ou não, né? Que barreiras elas encontram. Então, ele já foi bastante redefinido quando a gente colocou esses objetivos, né? Esse problema ele também poderia ser apresentado sob a forma de objetivos, porque a gente tem que escrever os objetivos, que é eles que vão nos dar todos os pormenores da pesquisa que a gente vai fazer. Então, aqui tem 3 objetivos. Verificar o nível de participação das mulheres em funções gerenciais no setor bancário do estado de Minas Gerais na segunda década do século XXI. Então, né, uma das coisas é que mulheres, né, quantas mulheres estavam em funções gerenciais, né, nesses 10 anos. Aí, identificar as barreiras sociais para a ascensão das mulheres nesse setor, que é o segundo objetivo. E se existe relação entre a participação de mulheres em funções gerenciais e características das instituições bancárias que as empregam. Então, aqui já é um outro objetivo, né? Será que existe relação entre a participação dessas mulheres nas funções gerenciais com as características dessas instituições bancárias? Então, a gente teria que pesquisar essas características, né? E verificar se elas têm relação com as mulheres poderem ascender ou não, né? Será que acontece a mesma coisa nos bancos estatais em relação aos bancos privados, por exemplo, né? Isso é algo que se poderia pensar. Então, as características pode ser essa, né? Pode ser bancos estatais, bancos privados. Como se dá isso nesses 2 bancos, né? Exemplos aqui de temas e problemas. Tema: o perfil da mãe que deixa o filho recém-nascido para adoção. Então, isso é um tema geral. Perfil da mãe que deixa o filho para adoção. Problema: quais condições exercem mais influência na decisão das mães em dar o filho recém-nascido para adoção? Sempre lembrando que aqui a gente está falando de problemas ainda amplos, né? Claro que isso pode ser, como a gente viu há pouco, com os objetivos já focado, né, numa determinada região, época e tal. Então, o problema, ele tem um ponto de interrogação, né? Como está aqui, quais condições exercem mais influência na decisão das mães em dar filho recém-nascido para adoção? Tema: a necessidade da informação ocupacional na escolha da profissão, né? Quer dizer, as pessoas precisam saber, né, sobre as ocupações antes de escolher essa profissão. O problema: a orientação profissional dada no ensino médio influi na certeza em relação à escolha do curso universitário? Então, isso também pode ser feito com uma universidade, com 2, com 3, né? Pode-se pesquisar uma amostra, né? Para saber se essa orientação profissional dada no ensino médio influi em relação a essa segurança do estudante, essa certeza em relação à escolha do curso. Outro exemplo, tema: a família carente e sua influência na origem da marginalização social. Problema: o grau de organização interna da família carente influi na conduta do menor ou na marginalização do menor? Quer dizer, o grau da organização interna da família carente influi na conduta, marginalização do menor? Então, aqui é uma pergunta, né? Que você vai ter que achar formas de responder. Então, esses são alguns exemplos de temas e problemas.
E era isso para nossa aula de hoje, né? Era basicamente isso que a gente tinha que ver, era entender o que é o tema e o que é o problema. Né? E aí vocês já podem ir pensando, né, sobre essas questões, né? Que temas, que problemas seriam interessantes de serem investigados. E aí a gente vai aprofundar nas nossas próximas 2 unidades, ok? Até mais! Educação à distância, mudando realidades.